Olha só, deixa eu já trazer de cara aqui o link 1, por favor, do nosso primeiro bloco, para a gente entrar direto nessa questão do DERIT, porque ele apresentou no fim de semana esse relatório, tá? Relatório bem elaborado, técnico, extenso, e eu fiz questão de escrever esse artigo com todos os detalhes, inclusive com o link para o documento na íntegra, tá? Então pode abrir na tela, por favor. Olha aí, ó. O PL Antifacção é um projeto enviado pelo governo, mas que teve aí a relatoria, então ganhou um substitutivo, que é como a gente chama no jargão legislativo, esses textos que vêm, que tem como base um texto original, mas que acabam mudando a configuração desse texto original, representando realmente um novo projeto, né? É o que acontece aí com o relatório do Guilherme DERIT, que modifica, então, artigos aí importantes da lei antiterrorismo e de outras regras também que nós temos aqui do Código Penal e de vários outros artigos também da Constituição. A gente vai ver aqui os detalhes disso, tá? Ora, para driblar então o debate conceitual, que era o que vamos dizer assim, afligia a todos, sobre o enquadramento, né, de facções criminosas a grupos terroristas, o Guilherme DERIT, então, optou por oferecer uma equiparação da punibilidade, tá, entre ambos. O seu relatório sobre o PL Antifacção, apresentado pelo governo Lula, prevê as mesmas penas, tá, que variam de 20 a 40 anos de cadeia. Segundo o deputado federal, que é do PP de São Paulo, estava como secretário de Segurança, se licenciou do cargo para fazer a relatoria, né, para poder relatar esse projeto. Segundo ele, o enfrentamento do crime organizado no Brasil exige legislação de guerra em tempos de paz. Não se trata de classificar as organizações criminosas, paramilitares ou milícias privadas como organizações terroristas em sentido estrito, mas de reconhecer que certas práticas cometidas por essas estruturas produzem efeitos sociais e políticos equivalentes aos atos de terrorismo, justificando, portanto, um tratamento penal equiparado quanto à gravidade e às consequências jurídicas, tá? O DERIT, que deixou aí, então, a Secretaria de Segurança, ele avalia que o Brasil enfrenta uma das fases mais graves da sua história recente no campo da segurança pública. As organizações criminosas deixaram de ser agrupamentos desarticulados e passaram a operar com estrutura hierárquica, recursos financeiros vultosos e logística avançada. O fenômeno ultrapassou o limite da criminalidade comum e assumiu contornos de ameaça direta à autoridade do Estado. Tá? Além da militarização do crime com uso ostensivo de armamento bélico, sabotagem de serviços públicos, destruição de veículos policiais blindados, usos de barricadas, drones equipados com granadas, as facções passaram a controlar também territórios, com domínio violento sobre todas as atividades econômicas nessas regiões. Organizações criminosas arrecadam milhões de reais por mês com o tráfico de drogas, mas também com o contrabando, o transporte irregular, a grilagem de terras, a exploração do gás e da energia, dentre outros. Em muitos locais, o Estado deixou de ser o provedor da ordem e o crime preencheu o vácuo institucional. Trata-se de cenário equivalente ao de zonas de conflito do Oriente Médio, o que impõe ao parlamento reagir com técnica, firmeza e urgência. As leis atuais, criadas para enfrentar crimes individuais, não estruturas empresariais criminosas, tornaram-se insuficientes. Tá? É preciso, então, modernizar o ordenamento, endurecer penas, eliminar brechas processuais, criar instrumentos patrimoniais eficazes, assegurar o isolamento absoluto das lideranças criminosas e, principalmente, garantir que as penas sejam efetivamente cumpridas. O enfrentamento do crime organizado no Brasil exige, portanto, legislação de guerra em tempos de paz, normas que asfixiem financeiramente as organizações criminosas, silenciem os líderes, alcancem o patrimônio ilícito, desestimulem o ingresso de novos membros e restabeleçam o monopólio estatal da força. Tá? DERIT decidiu manter muitos dos pontos originais da proposta enviada pelo Executivo, tá? Como a criação de um Banco Nacional de membros de organizações criminosas, o afastamento cautelar de servidores públicos ligados ao crime organizado, a intervenção judicial de empresas infiltradas com faccionados, os processos de descapitalização e confisco patrimonial de membros
dessas organizações, o monitoramento de diálogos nos parlatórios prisionais, dentre outros. No entanto, em vez de ampliar o rol de tipos penais da lei de organizações criminosas, como estava previsto, a 12.850, o deputado optou por incluir, Degô, as novas sugestões no escopo da lei antiterrorismo, 13.260, uma vez que o crime organizado hoje produz, abre aspas, efeitos sociais e políticos equivalentes aos atos de terrorismo, justificando, portanto, um tratamento penal equiparado quanto à gravidade e às consequências jurídicas. Ele explica que essa técnica é conhecida no direito comparado como equiparação funcional típica, pela qual o legislador não redefine a natureza jurídica de um fenômeno, mas amplia o alcance de uma norma punitiva já existente para abranger condutas que gerem o mesmo tipo de lesão ao bem jurídico protegido. No caso, o bem jurídico central, tutelado pela Lei 13.260, é a paz pública, a segurança coletiva e a estabilidade institucional do Estado. A técnica empregada é, portanto, de equiparação por simetria de lesividade e não de assimilação conceitual. Essas são precisamente as dimensões atingidas quando organizações criminosas, milícias ou grupos paramilitares passam a empregar violência armada, intimidação coletiva ou sabotagem de serviços públicos para exercer domínio territorial e desafiar as forças de segurança. Derrite também rejeitou, em seu relatório, a sugestão de Lula para a criação da figura de organização criminosa privilegiada, que era um verdadeiro cavalo de Troia, a gente denunciou isso na primeira hora, e que previa diminuição ampla da pena de integrantes de organização criminosa que preenchessem requisitos pessoais como a primariedade, bons antecedentes e não ocupar cargo de liderança. Bom, temos aqui eixos centrais do projeto aqui, da proposta do Derrite, que são os seguintes: aperfeiçoamento das tipificações penais, tá? Agravamento das penas, medidas executórias e bloqueio patrimonial. Pode baixar, eu não vou entrar nos detalhes, quem quiser os detalhes pode entrar aí no site e ler o artigo. Intervenção em pessoas jurídicas utilizadas pelo crime e fortalecimento da execução penal, tá? Então, tem aí também o fechamento de brechas jurídicas, tá? E também, o outro ponto essencial é fazer com que realmente o preso cumpra a pena determinada. Júlia Luci, você que sempre cita essa questão, o aumento do tempo necessário para a progressão do regime, que pode chegar até 85% da pena, tá? Isso é garantido com a inclusão dos tipos penais criados na lei de crimes hediondos. Muito bem. O texto deve alterar, como eu disse, além do Código Penal, a lei antiterror e a lei de organizações criminosas, a lei de drogas, o Estatuto do Desarmamento, a lei de execução penal e a lei de benefícios previdenciários. Tá aí o relatório, quem quiser pode entrar no artigo e fazer a consulta, baixar o relatório, fazer sua própria análise, e fica a sugestão aí também de enviar para a gente, se quiser. Nós temos aqui sempre, estamos abertos sempre à publicação de artigos, tá? De nossos colaboradores, e vocês são os nossos colaboradores, todos que nos escutam, tá? Nos acompanham todos os dias. Então, eu vou passar logo de cara aqui para o Degô. Por que, Degô? Nós dois somos defensores da tese de que realmente tinha que haver a equiparação com a organização terrorista. Nós já falamos sobre isso N vezes. Só que existe um cenário político. O cenário político que se coloca é um cenário de resistência conceitual, né, a essa aproximação conceitual, e isso envolve não só o Executivo, a base do governo dentro do Congresso, mas e especialmente o STF. Então, me parece que o STF já enviou todos os recados, dizendo, olha, se aprovar, não vai passar. A gente derruba aqui. Então, eu acho que o Derrite optou por driblar essa questão conceitual para tentar atingir o objetivo possível nesse momento. Eu não sei se você concorda com isso, quero a tua avaliação. Eu concordo, mas vamos colocar isso aí nos devidos termos, essa concordância. Porque esse projeto, esse substitutivo do Derrite, ele tem méritos inegáveis, e um deles é escapar a essa armadilha ideológica imposta pelas esquerdas para não discutir o tema. Traz avanços legislativos que são muito importantes, muito necessários, e como o Cláudio mencionou, deve-se observar a atual conjuntura política. Em circunstâncias normais de temperatura e pressão, seria necessário ir mais além, porque não se trata de mera semântica, não é jogo de palavras, existem implicações
muito grandes na diferença entre o combate ao narcotráfico, ao crime organizado e o combate ao terrorismo. Uma dessas dimensões diz exatamente respeito ao Estatuto da Cooperação Internacional. Quando você define uma organização como terrorista, você passa a ter um regulamento, um normativo jurídico muito mais robusto. Porque crime organizado, ele é encarado como uma questão policial doméstica. O terrorismo, ele é visto, entendido e compreendido como uma ameaça à paz e segurança globais. Então, quando se trata de cooperação internacional, o substitutivo, ele tem uma vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade pode ser no alcance da norma, pode ser na parte efetiva de cooperação de inteligência, pode ser na parte normativa de extradição. Por quê? Exemplos claros, exemplos concretos. E você viu um pouco disso aí nesse artigo do Cláudio. Hoje em dia, para que os bens de uma organização criminosa sejam bloqueados, é preciso decisão judicial. Porém, se você olhar o normativo jurídico internacional, como as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, especificamente a 1373 de 2001 e a 2178 de 2014, existe um dever ser, que é a imposição do cumprimento de medidas coercitivas por todos os estados para a supressão do financiamento do terrorismo, para o bloqueio de contas, para a extradição. Então, do ponto de vista doméstico, é necessário essa decisão judicial. Mas do ponto de vista do combate ao terrorismo, essa é uma obrigação dos estados que independe de determinações judiciais. A mesma coisa em relação à extradição de pessoas ligadas ao terrorismo. Para aquelas ligadas ao narcotráfico, são necessários acordos bilaterais entre países ou acordos multilaterais específicos. No caso do terrorismo, não existe essa necessidade de acordos bilaterais. É uma imposição que se coloca. Isso aí é o princípio da jurisdição universal. Aliás, é o mesmo princípio que levou o governo norte-americano a declarar organizações criminosas mexicanas, colombianas e venezuelanas como organizações terroristas, para facilitar a cooperação internacional. Então, Cláudio, nós podemos falar um pouco dessas dimensões um pouco mais para frente, mas existe uma diferença fundamental. E aí, uma das outras vulnerabilidades desse projeto, que, repito, é muito importante, é um avanço, é o possível no momento, mas diz respeito ao fato de que crime organizado também não é problema exclusivo da segurança pública doméstica. Já é um fenômeno transnacional, exige cooperação transnacional. E sem um arcabouço legal e institucional que proporcione os meios para essa cooperação internacional, nós vamos ter muita dificuldade de coibir um fenômeno que muitas vezes começa em nossas fronteiras, Cláudio. Concordo. E você, Júlia, o que você acha? Eu vou nessa linha também. Eu acho que, bom, eu sou super pragmática, vocês sabem disso. Eu acho que a gente não pode ter tudo na vida. O Derride, ele está sendo extremamente responsável com o papel dele de aprovar, né? Ele apresentou um substitutivo. Agora, acho que essa discussão que tem a ver com uma dimensão cultural, ela precisa continuar sendo travada, sobretudo aqui, por nós, porque a cada lei, a cada projeto de lei que está em discussão no Congresso, nós temos oportunidade de dissecar, entender o que está por trás. E é importante que a gente explique que, neste momento, não equiparar a facção criminosa no Brasil a terrorismo, porque de fato o é. São grupos que impõem a sua presença, impõem a sua vontade através do terror. Não importa a motivação. Para o PT, só é terrorismo se tiver motivação ideológica. É nisso que eles se agarram. E o que a gente advoga aqui é no sentido de que praticou,
terror é terrorista. Ponto. Tá? Só que essa dimensão cultural da discussão, dificilmente ela seria vencida neste momento. Nós estamos em novembro do ano pré-eleitoral. Nós temos o governo com uma capacidade enorme de mobilizar a base, sobretudo agora que tem muito deputado que vai concorrer à reeleição e que quer ver emenda sendo liberada. Essa é a realidade. Então ele está entregando aquilo que é possível entregar. Ele quer equiparar em termos de pena. Ok. Acho que ele vai conseguir fazer isso. Mas a gente não pode se esquecer dessa dimensão cultural e a gente precisa continuar falando sobre isso e abrir os olhos das pessoas para isso. Porque, no fundo, gente, é tudo uma batalha cultural. O PT não quer que seja equiparado porque ele não quer abrir brecha para a intervenção americana aqui no Brasil. Porque, como o De Gaulle falou muito bem, quando a gente tem atividade terrorista, a gente fala de uma atividade que transcende o território brasileiro. Há membros do PCC e do CV já nos Estados Unidos, porque o material deles é tráfico. E onde houver tráfico, haverá esses traficantes. E o crime, ele se torna cada vez mais especializado. Ele é rápido, ele não tem limite legal para agir. Diferente do Estado, que quando age, é criticado pelo próprio Estado. Então, acho que o Derride está certo. Ele tem que fazer aquilo que é possível fazer, mas compete a nós formar uma base crítica de brasileiros com uma capacidade de fazer uma escolha eleitoral diferente no ano que vem, para que, tendo um Congresso mais à direita, mais liberal, mais conservador, a partir de 2027, a gente tenha condições de colocar as palavras corretas nos lugares corretos, porque essa é a batalha cultural que nós temos que enfrentar. Olha aqui, ó. Deixa eu dar boas-vindas aqui ao André Marcília, que já está conectado conosco. Grande André, tudo bem com você? Tudo bom, Dantas? Prazer estar aqui contigo, todo mundo da bancada, toda a audiência. Sua colher nesse caldeirão, por favor. Pois é, ô Dantas, eu vou dizer, a preocupação do governo federal, né, é equiparar... Por cima do microfone aí, que ele está muito longe da sua... Está muito longe? Está muito longe? Aí a sua voz... voz de seminarista tá distante, a gente não tá conseguindo ouvir. A minha voz aveludada. Aveludada, voz de meditação. Mas olha, é só a voz que é de seminarista, viu? Infelizmente, não posso compor o quadro completo. Sem detalhes, por favor, segunda-feira. Mas olha, eu acho que a preocupação do governo federal é equiparar a homotransfobia, a racismo, do discurso de ódio do LGBTQIA+, não sei o que mais o que. Mas quando é para equiparar uma pessoa ter um fuzil e entrar em guerra com um grupo terrorista, aí é muito difícil, né? O ponto aqui não é conceitual, né? Conceitualmente não tem discussão. O Lewandowski, ele vem com um papinho furado, né, de que existe a necessidade de que grupos terroristas tenham uma ideologia, e isso é uma clara tolice, porque o Comando Vermelho nasceu de uma ideologia, né, da junção de presos comuns com presos políticos à época ainda da ditadura militar e no pós-ditadura, eu já disse, inclusive, isso algumas vezes, não tem como você acreditar que não tem uma finalidade política um grupo que manda recado ao governo e manda recado ao prefeito paralisando a cidade. Como é que você pode achar que não existe ali política ou que não existe ideologia quando você dá recado a um governador, dá um recado a um prefeito a partir das suas ações? Pô, é óbvio isso, me parece claro que existe uma ideologia, que existe uma finalidade política, pode não ter uma finalidade partidária, pelo menos conhecida, mas há uma clara finalidade política e ideológica. Então, o PT vem com questiúnculas a respeito dessa questão da conceituação por uma única razão. A meu ver, a questão é muito clara. O PT tem medo de que como vocês estavam bem dizendo até agora há pouco, a equiparação de terrorismo ao que está a essas facções, né, a possibilidade de chamar essas facções de terroristas abre espaço para uma guerra ou um combate transnacional, ou seja, a possibilidade de que outros países entrem ou
queiram cooperar com o Brasil no combate a esses grupos terroristas. E o PT tem medo de ser combatido. Essa é que é a verdade. O PT tem medo de virar o combatido dessa história. Porque se você olhar para a Venezuela, apoiada pelo governo Lula, é o que aconteceu. O Lula tem receio de amanhã ser o próximo Maduro da lista, né? Já aconteceu aí do Moraes entrar na Magnitsky, o que custa para o Lula entrar numa lista aí como o Maduro? Né? A gente tem, inclusive, a possibilidade de que daqui a pouco o Carvajal e outros mais denunciem, inclusive, relações financeiras entre Venezuela e Brasil. Isso está na boca de acontecer. Esse é o grande medo, me parece, do governo, né? De que essas interferências externas que eles tanto temem possam fazer com que o próprio governo seja, de alguma forma, encarado como ou negligente, ou omisso, ou pelo menos coopere. Porque, veja, se o Brasil, ou se o governo brasileiro coopera, e sem dúvida alguma coopera com a Venezuela, e a Venezuela é entendida como um país que está debaixo de um narco-estado, que está debaixo de um narco-governante, e o Brasil está aliado a essa pessoa, sabe-se lá de quantas formas mais, pelo governo Lula, amanhã é batata haver algum tipo de link, ligação, que permita estender aquilo que se pensa do Maduro ao Lula. Me parece que é esse o grande receio. O receio é com a própria pele, não tem nada de conceitual. Aqui o que o Lula e o governo petista parece quererem é salvar a própria pele. Você quer comentar em cima? Sim. Seria possível voltar ao seu artigo? Volta o artigo na tela, por favor. Porque teve uma parte, lá na parte final, que eu acho que esse ponto a gente precisa destacar. Bastante. Qual é a parte final? A parte final, quando diz que ele não vai, pode baixar, por favor, lá no substitutivo do Derrite, não vai autorizar que as famílias dos presos recebam. O substitutivo apresentado pelo deputado também prevê que seja vedado aos dependentes dos membros de organizações criminosas a concessão de benefício de auxílio reclusão. Isso aqui é maravilhoso. Sim. Estabelece regras claras para perdimento de bens, inclusive cautelar, na fase investigativa, antes que os membros das organizações dilapidem o patrimônio criminoso. Isso aqui, Cláudio, eu tenho certeza, obrigada, eu tenho certeza que o Derrite teve a sensibilidade de perceber a revolta que causou quando a ministra Macaé, que inclusive a gente nem sabia que ela era ministra, né? Ela nunca tinha aparecido, assim, aí ela surgiu neste momento. Não sabia você, sua ingrata. A esquerda toda sabia que ela era ministra. Não sabia, não. Acho que não sabia? Sabia, não. Vai por mim, eu monitoro a esquerda também. A Macaé foi uma surpresa, assim, nesse momento. Então, aí ela apareceu falando que as famílias de quem trocou tiro com a polícia, né? De quem enfrentou a polícia e acabou morrendo, mereciam receber um auxílio. Me poupe! Que é isso? Entendeu? Aí, ao mesmo tempo que defende uma situação como essa, a filha da cozinheira que se recusou a envenenar os policiais está órfã, abandonada e ninguém está cuidando dessa menina, ninguém está se preocupando. Cadê o auxílio para as vítimas? Eu quero saber do auxílio para a família dos policiais. Exato. Porque a partir do momento... Gente, de novo, na dimensão cultural, essa é a hora da gente acordar. A partir do momento que a pessoa trocou tiro com a polícia, ela se colocou na possibilidade de morrer. E a partir desse momento, não somos nós, sociedade, que temos que nos preocupar com a família dessa pessoa. Se ela própria não se preocupou com a família, não se preocupou com a mãe, não se preocupou com filhos, somos nós que vamos ter que bancar? Então, não, a gente não tem que aceitar isso, porque até então, gente, a esquerda tinha um monopólio. Era a imprensa do lado da esquerda, toda a imprensa do lado da esquerda. Eram todos os artistas sem nenhum tipo de contestação, eles faziam tudo o que eles queriam, eles aprovaram tudo o que eles quiseram. Agora nós acordamos, a gente está aqui, a gente está vivo, a gente está na rede social. Então, eu digo não ao auxílio para as famílias dos bandidos que decidiram trocar tiro com a polícia. Não aceito pagar mais imposto para sustentar filho de bandido.
Não aceito pagar mais imposto para sustentar mãe de bandido que seja. Porque nessa hora todos eles têm família, né? Na hora de se preocuparem com as suas próprias famílias, eles não estão nem aí. Mas depois que morre, aparece a família, aparece a mãe gritando, né? Aparece o escândalo clássico que a Rede Globo coloca pra gente aceitar como se fosse culpa da polícia do filho dela ter morrido, como se não fosse ela, não fosse essa mãe que tivesse errado na criação dessa criança, que não tivesse errado na criação desse adolescente. Então, não, eu não aceito essa responsabilização, eu não aceito essa conta, e o Derrite muito bem colocou isso nesse substitutivo, e a gente precisa chamar atenção para isso também. Aliás, esse auxílio reclusão, quase R$2.000, gente. O cara comete crime, ele dá uma despesa pra gente, porque o custo da justiça é alto, porque o custo da polícia para prender esse cara é alto, porque o custo de manter esse cara na prisão é alto. Não bastasse todos esses custos, a gente tem que também bancar o auxílio reclusão? Vamos começar a questionar tudo isso, porque se a gente não está dando conta hoje, se quase 70% da população brasileira está endividada, é por causa da alta carga tributária também. E a alta carga tributária vem desses excessos de protecionismo a quem não deveria receber essa atenção.